Requinte, sofisticação e moda casual é o que eu vou te ensinar hoje através do colar London. Olha a riqueza de detalhes e a leveza desse colar. Eu vou te ensinar todos os segredos das crocheteiras de alto padrão e no final desse vídeo a gente vai precificar essa peça para vender muito e poder cobrar o preço certo. Então, se você já tá gostando, já deixa o seu like aqui embaixo, já clica no botão hypar se ele estiver aparecendo por aí. Se inscreva no canal, aqui eu tenho coisas maravilhosas para você que é artesão, artesã e para você mulher que quer ficar cada dia mais linda. Eu sou a Jessie e você tá no canal Crochê Sem Mistério. E para o nosso maravilhoso colar, a gente vai utilizar os seguintes materiais. O fio encanto Slim na cor alumínio 8473, uma agulha de crochê de 2 milímetros, uma agulha de crochê mais fininha, a minha tem 1 milímetro, essa daqui a gente vai utilizar como auxiliar. Um cartãozinho esse aqui é um cartão de visita, ele tem 9 centímetros aqui. Uma conta de 16 milímetros com um orifício de 10 milímetros. 8 pérolas na cor chumbo, um ganchinho lagosta com uma argolinha. Esse aqui já tá com a argolinha colocada aqui, olha. E essa argolinha extra, né, que é pra fazer o encaixe nas extremidades do nosso colar. Fita métrica, tesoura, cola, pode ser cola pano ou cola de silicone fria e uma agulha de tapeceiro. O link de cada um desses materiais está aqui embaixo na descrição do vídeo e eles estão com os links de onde eu compro para facilitar a sua vida. Vamos aprender? Vamos iniciar pelo medalhão. Eu vou deixar aqui mais ou menos uns 25 centímetros de fio para acabamento e aqui eu vou fazer um anel mágico. Introduzo a agulha e faço o nó corrediço. Fecho um pouquinho, ajusto. Aqui eu entro e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, porque esse aqui vai ser um ponto alto falso. E vou fazer mais uma correntinha de separação. Agora eu vou fazer ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha e assim por diante. Então, a gente vai fazer 12 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Vou fazer mais 8 pontos altos separados por uma correntinha e a gente já volta. Tô chegando aqui no final, fiz o 12º ponto alto, termino com uma correntinha. Agora eu vou sair do trabalho, vou pegar a agulha de 1 milímetro e uma pérola. Vou pegar aqui o fiozinho, passar ele aqui pra frente, o fiozinho do anel mágico e vou passá-lo aqui pela pérola. Dessa forma. Agora eu vou pegar o fiozinho e vou passar para trás novamente. Agora eu puxo para fechar o anel e ele fechar no tamanho aqui da minha pérola. Muito bem. Então, agora eu retomo aqui o trabalho. Venho aqui, olha, no espacinho onde a gente fez a correntinha de separação e vou trazer o fio pra cá. Aqui eu fiquei com 2 alcinhas e aqui eu vou fazer direto um ponto baixo. Uma correntinha. Nesse mesmo espacinho,
a gente vai fazer mais 2 pontos altos sem terminar. Dessa forma. Entro no espacinho e faço ponto alto sem terminar. Laço, fecho todos juntos. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Vou no espacinho seguinte e vou fazer a mesma coisa. Então, vou fazer 3 pontos altos sem terminar. Laço, fecho todo mundo junto. Faço 3 correntinhas. E no próximo espacinho, vou fazer 3 pontos altos sem terminar. 2. 3. Laço, fecho todos juntos e vou fazer esse mesmo processo em cada um dos espacinhos das correntinhas. Agora, aqui, eu vou ajustar a minha pérola, vou fazer aqui o acabamento para ela ficar já bem presinha. Então, eu tô com o fio aqui atrás, agora, né? Eu vou introduzir a agulha novamente aqui no orifício da pérola, vou trazer o fiozinho pro outro lado. Agora, eu ajusto esse fiozinho aqui. Puxo com vontade. E aí, agora, ele fica bem preso. Muito bem. Agora, com a agulha de tapeceiro, a gente vai esconder esse fiozinho aqui por entre os pontos. Agora, com a cola, eu uso também uma agulha de tapeceiro para passar a cola. É uma agulha velhinha, mas ela é bem mais prática. Coloco um pinguinho de cola. Puxo o fio para trás. E vou introduzir a cola aqui bem no centro do pontinho. Corto. E coloco os pontos por cima. Pronto. O acabamento perfeito está pronto. Gente, esse é o avesso. Olha que lindo que fica o acabamento. Muito bem. Então, agora a gente retoma o nosso trabalho e vai continuar fazendo aqui 3 correntinhas, né? Eu tinha feito 3 e desmanchou uma, 2, 3 e 3 pontos altos sem terminar em cada um dos espacinhos das correntinhas da carreira anterior. Aí, a gente fecha todos juntos e continua o processo. Chegando aqui, a gente se encontra. Tô chegando aqui no final, faço as últimas 3 correntinhas. E agora, eu vou entrar aqui, olha, no primeiro espacinho das 3 correntinhas que fizemos na carreira anterior. E vou trazer o fio dessa forma. Fico com 2 alcinhas e aqui eu faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 8 pontos baixos nesse espacinho. Então, fiz o primeiro,
e vou fazer mais 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, no próximo espacinho das 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, um só. Vou pro próximo espacinho das 3 correntinhas e faço 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, ajusto, 6, 7 e 8. Vou no próximo espacinho das 3 correntinhas e faço um ponto baixo. E vamos seguir essa sequência até chegar no último espacinho aqui. Tô chegando aqui no final e vou fazer aqui no último espacinho um ponto baixo. Ops. Aí. Vou puxar aqui a laçada. Vou reservar aqui mais ou menos 30 centímetros de fio e vou cortar. Vou reservar assim, porque a gente vai utilizar. Agora, a gente vai fazer o tassel do nosso medalhão. Então, eu tenho aqui, olha, um cartãozinho de visita. Esse aqui, ele tem 9 centímetros. Então, eu vou fazer agora as franjinhas do tassel. Então, seguro aqui, contando inteiro, dá uma volta, eu vou fazer 24 voltas. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Tenho aqui 24 voltas. Tá, agora aqui eu corto. Vou pegar aqui esses fiozinhos sobrantes. Vou passá-lo por aqui. E vou dar um nozinho aqui para segurar o nosso tassel. Pronto. Aí agora eu corto aqui. Vou pegar uma tesoura mais grossa. Mais potente. E corto. Muito bem. Agora eu vou pegar outro fiozinho de mais ou menos aqui uns 20 centímetros para prender o nosso tassel. Seguro ele dessa forma. Vou pegar o fiozinho, vou deixar um fiozinho aqui pra cima. Deixa eu tirar esses daqui. Aí, pra não atrapalhar. Ó. Deixa um fiozinho assim pra cima. Seguro aqui. A parte de baixo, com a parte de baixo, vou fazer uma laçadinha aqui, ó. Dessa forma. Seguro. E aí, eu começo a enrolar. Aperto. Agora, eu pego esse fiozinho que eu tava enrolando e vou passá-lo por dentro aqui da laçadinha. Seguro ele aqui. Agora, eu pego o fiozinho de cima e puxo. Puxo. E ele vai entrando aqui, ó.
Ele entra aqui por baixo. Muito bem. Então, aqui esse fiozinho eu já posso cortar. E o de cima também. E o nosso tassel fica assim. Se por um acaso você não tiver uma conta dessa, você pode deixá-lo assim, que também fica maravilhoso, ó. Fica lindo, tá? Muito bem. Então, agora a gente vai pegar a nossa conta, vamos colocar aqui a nossa agulha e vamos passar os fiozinhos por dentro dela, porque a gente vai passar aqui por cima do tassel. Então, a gente vai entrar aqui, vamos girando assim, para ele ficar bem firme. E tá ficando dessa forma. Agora a gente vai pegar a cola. E a gente vai passar um pouquinho de cola aqui, pra gente garantir que o nosso tassel vai ficar bem preso. Não se preocupe, porque depois a cola seca e não fica aparente. A gente empurra um pouquinho de novo pra cima. E dá um acabamento dessa forma. Agora a gente vai acertar os fiozinhos. E ele tá ficando assim. Agora a gente vai retomar o nosso medalhão. Vamos tirar aqui o fiozinho que a gente tinha colocado para segurar aqui o nosso tassel. A gente vai passar com a agulha por dentro dos pontinhos. Dos pontinhos não, dos fiozinhos, né? Dessa forma, a gente vai pegar aqui o nosso medalhão. E a gente vai passar aqui a alcinha pro lado de cá. Puxamos. E agora aqui, nesse mesmo espacinho onde a gente terminou, a gente vai fazer outro ponto baixo. Dessa forma. Agora, a gente faz um ponto baixíssimo para arrematar. Puxamos. E agora, aqui, a gente vai fazer o acabamento desse fiozinho, da mesma forma que a gente fez o acabamento ali no início, né? No anel mágico aqui. Olha que espetáculo que ficou! Com esse aqui dá pra fazer medalhão, chaveiro, dá pra fazer até aquelas mandalas de carro. Olha que lindo! Muito bem, agora vamos fazer o colar. Para fazer o colar,
A gente já vai iniciar colocando aqui, olha, o fechinho lagosta, tá? Isso se você for destra. Se você for canhota, põe a argolinha. É da mesma forma, tá? Então, eu vou entrar aqui na argolinha do fecho e vou passar ela aqui dentro pelo fiozinho. Seguro dessa forma, vou fazer aqui uma correntinha e aqui eu vou passar o fiozinho por cima da agulha e vou passar dentro da correntinha. Aí aqui eu puxo bem e o nosso fechinho ele já tá preso dessa forma aqui, ó. Tá? Depois a gente vai fazer o acabamento desse fiozinho. Muito bem. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço, venho aqui na quarta, entro e volto. Fico com 3 alcinhas. Laço, fecho a primeira, laço, fecho 2, laço e fecho 2. Então, aqui a gente fez um ponto alto estendido. Agora, subo 4 correntinhas. 2, 3, 4. Laço. E agora, eu venho aqui, olha, nessas 2 alcinhas que se formaram aqui e volto. Fecho 1, fecho 2 e fecho 2. Mais uma vez. 2, 3, 4 correntinhas, laço, venho aqui nas 2 alcinhas que se formaram, passo por elas. Fecho 1, fecho 2 e fecho 2. E assim a gente vai fazer essa sequência até completar 15 gominhos desses daqui. Aí a gente volta. Fiz aqui, então, os 15 gominhos. Agora eu vou sair um pouquinho aqui do trabalho. Vou pegar uma pérola e vou passar a alcinha pela pérola. Dessa forma. Volto, retomo, né? Faço uma correntinha. E aí, eu vou fazer mais 4 gominhos desses daqui, igualzinho. Então, 1, 2, 3, 4, laço, venho aqui na quarta correntinha, volto, fecho a primeira, fecho 2 e fecho 2. 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço, venho aqui nos 2 fiozinhos, fecho primeira, fecho 2, fecho 2. Fiz aqui, então, 4 gominhos e vou fazer o mesmo processo. Trago a pérola, passo a laçadinha por ela, retomo, ajusto e fecho com uma correntinha. Deixa eu ajustar melhor aqui, porque ficou largo. Deixa eu puxar mais. Aí. Muito bem. Então, agora, eu vou fazer 3 gominhos. 1, 2, 3, 4. Venho na quarta correntinha,
e faço ponto alto estendido. Fiz então 3. Agora eu vou pegar mais uma pérola e passar pra cá. Retomo e fecho. Nesse momento, a gente vai pegar o nosso medalhão. E aqui, olha, a gente tem o meio dele, é bem aqui, certo? Então, a gente vai pegar o medalhão e vai entrar aqui, olha, no ponto baixo que a gente fez nesse espacinho das 3 correntinhas, né? Então, aqui, a gente faz um ponto e faz o ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, eu estico, pego mais uma miçanga, passo, retomo, fecho e começo o processo todo de novo. Então, agora eu vou fazer 3 gominhos e vou colocar uma pérola. O meu colar tá ficando assim. Então, para não estender tanto o vídeo, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que fez aqui. Então, agora eu vou fazer 4 gominhos, vou colocar mais uma pérola e depois eu vou fazer 15 gominhos. E quando a gente chegar aqui no 15º, a gente volta. Fiz aqui, então, os últimos 15 gominhos. Agora, eu vou sair do trabalho, vou pegar a minha outra agulha, que já tá com a argolinha aqui posicionada. Vou trazer o fio pra dentro da argolinha. Retomo. E aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, olha, no pontinho de trás. Aqui. Nesse pontinho de trás. E vou fazer um ponto baixíssimo. Corto. Puxo bem. Muito bem. Agora, a gente vai fazer só o acabamento com a agulha de tapeceiro. Agora, eu vou vir aqui, ó, pela parte do avesso do colar. E vou entrar nos pontinhos que me derem aqui oportunidade de entrar. Assim, para que a nossa argolinha fique posicionada assim também. Muito bem. Aí, eu entro aqui num pontinho qualquer. Vou observando, né, que fique harmônico. Aqui eu tive a oportunidade de entrar em 2 pontinhos. Ajusto. E agora, eu passo um pinguinho de cola aqui para arrematar.
E vou fazer exatamente a mesma coisa aqui no início, né, do fechinho. E esse é o resultado do nosso colar London. Olha que lindo que ficou. Eu fiz ele também aqui em fio amigurumi. Eu utilizei aqui o fio amigurumi natural, não slim, o normal. E ele ficou praticamente do mesmo tamanho. E aqui eu coloquei uma miçanga, né? Então, como o nosso trabalho é feito com uma correntinha, um ponto alto estendido, ele já serve aqui para ele encaixar, no caso de você não ter aí um ganchinho lagosta. Olha que espetáculo! Agora vamos ver qual é a medida final do nosso colar. Olha, desde o fecho até a franjinha, ele tá com 47 centímetros, aqui com fio slim, e com fio amigurumi, ele ficou com 49 centímetros, tá? Aqui, o medalhão, ele ficou com, vamos medir assim, 5 centímetros e meio, e 6 centímetros o do amigurumi. Então, a diferença de tamanho é mínima. Se você quiser fazer ele mais curtinho, basta fazer um número menor de gominhos, aqui 10, 12, né? E ele vai ficar mais curtinho. Se você quiser como gargantilha também, meça a circunferência do seu pescoço, veja a altura e aí você calcula o número de gominhos que você deseja fazer. E agora chegou a hora da gente fazer o preço certo do nosso colar London maravilhoso. Então, a gente iniciou com 117 gramas de fio. Agora a calculadora. Agora a balança me mostra que tem 109. Isso significa que utilizamos 8 gramas de fio. Então, agora vamos para a planilha calculadora. Inclusive, se você se interessar por essa planilha, porque muita gente me pediu, então eu decidi comercializá-la e tem muita gente utilizando e ficando muito feliz. Caso você esteja assistindo na televisão, aponte o seu celular para o código keyword que está aparecendo aqui na sua telinha. Se você estiver assistindo pelo celular, o link tá na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vamos agora ver quanto cobrar pela nossa peça maravilhosa. Eu tô aqui então com a minha calculadora, preço certo. E aqui, olha, observe, eu tenho todos os custos que eu aplico aqui na calculadora pra gente ter o nosso preço justo. Então, aqui eu tenho todos os meus custos fixos, aqui eu tenho os variáveis, né? Então, aqui nos variáveis eu coloco as tags que eu uso, saquinho de embalagem, né? Adesivos e tal. E aí, ela vai calculando para mim o custo que eu tenho para cada uma das minhas peças. Aqui, o meu salário, eu coloco um salário bom, porque eu sou uma artesã de alto padrão, eu desenvolvo peças, enfim, então eu determinei que o meu salário vai ser de R$ 5.000 por mês, tá? E aí a calculadora, ela faz o cálculo do meu salário por hora, né? Isso quer dizer da minha mão de obra. Muito bem, eu utilizei aqui 8 gramas de fio Encanto Slim, e aqui, olha, 8 gramas, e aqui ela já me entrega o valor que eu usei de fio. Então, de fio eu usei R$1,72. Aqui eu tenho os custos dos materiais como acessórios que eu utilizei. Então, eu utilizei gancho, eu utilizei pérolas, contas. E aqui, então, eu entrego para ela a quantidade e ela aqui me entrega o total de quanto eu gastei de materiais acessórios. Muito bem, aqui eu coloco o valor, né, da minha mão de obra. Eu gastei 1 hora para fazer esse colar, então a minha mão de obra é de R$ 37,88. Aqui, então, no final,
a calculadora ela me entrega quanto eu tenho de custos fixos, de custos variáveis, de custos com materiais acessórios, o valor da minha hora trabalhada e o custo total dessa peça é de R$ 46,66, tá? O custo dentro da minha realidade, tá? Eu pago 6% de impostos, porque eu tenho empresa, coloco 30% de lucro em cima do valor do custo, e aí então a calculadora, ela me indica que essa peça, para mim, não pode ter o valor abaixo de R$ 63,45. Lembrando que esse é um valor sugerido, né? A gente tem que fazer o cálculo segundo a nossa realidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho um ateliê, eu pago aluguel desse ateliê, né? Eu tenho todos os custos fixos do ateliê. Então, eu determino quanto vai ser a minha hora de trabalho. Então, cada um de nós tem a sua realidade quando a gente fala de preços. Eu estou mostrando para vocês a minha realidade dentro da calculadora que eu desenvolvi. Para nós que somos crocheteiros, crocheteiras, e isso facilita muito a nossa vida. Então, tem muita gente que fala para mim, Jess, você está cobrando pouco. Esse é o valor certo para as minhas peças, né? Então, eu gosto de cobrar valores justos. São peças que muita gente fala, deveria cobrar R$ 100 no mínimo. É verdade, deveria, mas o que é justo é justo. Então, a calculadora, ela entrega para mim o preço certo que eu tenho que entregar para os meus clientes. E esse, então, foi o tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dele. E aí, olha só, os meus brincos não estão combinando com o meu colar. Então, deixa aqui nos comentários, se você chegou até aqui, deixa nos comentários, quero o brinco. E eu vou trazer para vocês o tutorial dos brincos dessa peça maravilhosa que a gente acabou de fazer. Lembre-se de deixar o seu like, se o botão hypar estiver aparecendo aqui embaixo, clica nele para que esse vídeo chegue a mais crocheteiras e crocheteiros, para que se desenvolvam e também vivam dessa arte de amar. E também para mulheres que querem ficar ainda mais maravilhosas. Se inscreva no canal, aqui eu tenho vídeos de vários nichos que eu tenho certeza que você vai amar. Compartilhe também com os seus amigos, crocheteiros, crocheteiras e também com a sua família que ama essa arte de amar. Eu deixo para vocês um beijo a todos e obrigada por me acompanhar.